Vamos lá. Esse anime representa Shimoneta. Cara, eu tava assistindo no Kutashi, infelizmente não deu mais pra eu assistir por causa que não tá atualizando os episódios direito, da onde que eu tô assistindo. Mas tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. No Kutashi não chega a 10% da comédia que é o Shimoneta, na moral. Eu assisti os dois, tá? Até onde que eu assisti no Kutashi não é tão engraçado assim não, mano. Gostaria de usar esse espaço para declarar o meu Quem é apoio essa senhora? incondicional à Aliás, SOS. Renato Imper é um ótimo cara pra trazer entrevista. Pena que é mercenário. Não, pena que ele é... Como que é o nome? É... Liberal conservador. Pena que ele é isso. Mas eu chamei o engenheiro Léo, mano, por causa que ele era o canal do... Xbox não, pô. Ele era do canal Consoles e Jogos Brasil. Aí eu queria chamar ele pra gente falar de consoles e jogos Brasil, mano. Falar de consoles, da indústria natural. Mas, porra, eu sou a Juliara, esse Oxi! aqui é o Zona Já C, começou e eu bem. não acredito. No Kutashi não tem boa direção de história e ritmo. É só choque, mas você. É só. É só choque, mas sem se você se importar com os personagens. Exato, pô. Assim, ó, eu queria genuinamente saber o que eu estava fazendo da minha vida em 2015 que eu não assisti Shimoneta. Pois é, chegamos finalmente neste momento em que trouxe Shimoneta pra este canal e eu devo confessar que Ô, louco. assim, me arrependo muito de não ter assistido antes, porque na minha concepção, na minha, assim, minha opinião, Shimoneta é meio que a amálgama das coisas que eu gosto, principalmente trazido aqui pro canal. Porque, assim, é maravilhoso. É Meu Deus. simplesmente incrível. Vou dar Inclusive, uma lembro saída de terem agora pra uma falado reunião. quando eu Até soltei outra o hora, vídeo do Caio. primeiro Vai lá. episódio de Valeu aí, Keida. Kitachi Obrigado por apoiar, mano. aqui no canal, de terem me falado que Shimoneta era a... Eu não lembro se era o sucessor ou se era o predecessor de Nukitashi. Enfim, eu lembro que me falaram a respeito disso e eu fiquei, gente, eu preciso assistir Shimoneta. E de fato, eu realmente precisava. Valeu, E eu mano. acho que possivelmente eu vou precisar assistir algumas outras vezes, porque esse anime é bom demais. E se você gosta desse tipo de vídeo falando sobre animes um pouquinho mais picantes, Meu não Deus. too much, mas enough, o suficiente, não esquece de aproveitar esse momento para deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e se por acaso você der like aqui no vídeo, aparecer um botãozinho de hype, clica no hype porque isso ajuda muito no ranking dos vídeos dentro daqui do YouTube e vai ajudar mais pessoas a conhecerem o meu canal e também essa obra que eu vou falar hoje, maravilhosa, chamada Shimoneta. Shimoneta conta com 12 episódios, foi ao ar entre julho de 2015 e setembro, então nós temos aquela coisa da temporada regular, né, de 12 episódios. Então esse é um anime do verão de 2015, né? Ela é licenciada pela Funimation e o estúdio responsável por Shimoneta é o JC Staff. Entre os gêneros aí nós temos a comédia e o ecchi, obviamente, e também os temas de humor gag. Ele diz ali gag, mas é aquele humor Gag? meio nonsense, sabe? Sim, sim. E obviamente escola, porque nós temos aqui os estudantes envolvidos nessa confusão toda. Shimoneta originalmente era uma light novel que foi lançada entre 2012 e 2016, contei com 11 volumes, e em paralelo, entre 2014 Olha o Age Gap, hein? 2012, 3 anos pra sair a adaptação, hein? 2016 também, estava saindo o mangá. E pelo que eu estava vendo no My Anime List, a nota maior das três mídias aí é da Light Novel. Aí em sequência a gente tem Light Novel, anime e então nós temos o mangá. Então o anime consegue ser até um pouco melhor do que o próprio mangá. E no My Anime List, o anime está com a nota de 7.21, o que é uma nota muito boa, tá? Ele tá ali para um Não, anime uma nota ótimo, aceitável, pô. vamos dizer assim. Bom,
ótimo. Ai, na minha opinião é ótimo. Ai, 7 é ótimo. Então, no My Anime List, nós temos a seguinte sinopse. Com a introdução de novas e rigorosas leis de moralidade, o Japão tornou-se uma nação purificada de tudo o que é obsceno e impuro. Ao monitorar os cidadãos por meio de dispositivos especiais usados em volta do pescoço, as autoridades tomaram medidas extremas para garantir que a Literal sociedade permanecesse 1984. casta. Nesse mundo de Referências. repressão sexual, Tanukichi Okuma, filho de um infame terrorista que se opunha às leis da castidade, acaba de entrar no ensino médio oferecendo sua ajuda ao conselho estudantil para se aproximar da presidente Ana Nishikinomiya, sua amiga de infância e paixão antiga, que por sinal nem lembra direito dele, mas tudo bem. Mal sabe ele que a vice-presidente Ayame Kajo possui uma identidade secreta, a Blue Snow, uma criminosa mascarada dedicada a espalhar material indecente entre o público protegido. E Tanukichi desperta o interesse da garota devido à notoriedade de seu pai. Logo, Tanukichi é arrastado a se juntar à organização dela, chamada SOX, onde é forçado a espalhar propaganda obscena, ajudando a lançar um ataque contra o regime opressor do governo. Com a sua escola escolhida como primeiro ponto de ataque, Tanukichi terá de fazer o impensável ao perceber que o principal alvo deles é justamente a pessoa que ele mais admira. Agora vamos falar a respeito da minha coisa ali com Shimoneta. Logo no início nós somos ali introduzidos um pouco, agora sim. Eu vou ter que me segurar muito pra não fazer todas as Shimonetas por aqui, porque Shimoneta, né, é piada suja, como já é dito ali diversas vezes no decorrer do anime, né, então Shimoneta é piada suja. Então eu vou ter que me segurar para não fazer muitas Shimonetas e usar como pretexto para isso esse vídeo aqui, mas vamos lá. Então nós somos ali introduzidos ao Tanukichi Okuma. Ele é um personagem muito interessante porque o pai dele era um dos maiores comediantes que usava aí esse negócio da piada de duplo sentido, piada suja mesmo, acho que nem duplo sentido, mas piada suja, falando muito relacionada às partes íntimas das pessoas, o ato em si. Então ele era conhecido por isso e obviamente ele se opôs na época que essa lei foi implementada no Japão, o que, vamos ser bem sinceros aqui, é uma lei extremamente absurda. Inclusive, ela implica em algumas coisas que até meio que são trazidas aqui no anime, que eu vou pincelar lá na frente, que eu acho importante. Enfim, o Tanukichi, ele é um garoto que, por conta da fama do pai dele, ele foi um pouco excluído e, felizmente, ele encontrou na Kajo, né, que é a vice-presidente, uma pessoa que pudesse abraçar ele pela sua ascendência, sabe? Porque a Kajo, ela é uma pessoa apaixonada por shimonetas, ela é uma pessoa apaixonada por piadas sujas, por ficar falando besteira. E eu confesso que eu admiro muito a Kajo, vejo muita verdade nela e acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ser libertas de fazer esse tipo de piada mesmo. Liberdade não é libertinagem, rapaziada. Calma aí. Sabe? Então eles acabam formando uma dupla ali para poder combater essa lei absurda que colocaram no Japão. Óbvio que dentro da escola deles, que eles têm ali seu primeiro alvo, porque eles querem começar pelos alunos. Porque é uma coisa bem mais, entre aspas, fácil de lidar e é o contexto que eles estão inseridos. E aquele negócio, né? Começando ali pelos alunos, os alunos podem ir espalhando a palavra e pode chegar ali em outros patamares, vamos dizer assim. Então, acaba sendo uma tentativa, um plano muito inteligente deles poderem educar os alunos e passar isso pra frente. Só que eles passam por diversos obstáculos, porque não é fácil, né? Não é só pegar e distribuir e falar sobre o assunto, porque nós temos uma polícia. Não, eles passam na porra de um... Como que é o nome? De uns mosquitos transando, mano. Especial que fica monitorando ali e evitando com que as coisas pervertidas sejam espalhadas e sejam faladas. Então acaba sendo um pouco difícil para eles lidarem com isso daí. Então
tem que se esconder atrás de uma máscara. Mais precisamente, uma máscara de calcinha branca com renda e fitinha rosa. Eu confesso que eu gostaria de ter uma calcinha dessa, ter comprado uma calcinha dessa para iniciar o vídeo, porém eu não Isso. comprei. Mas eu falei com o Mike, meu marido, engraçado que eu virei pra ele, amor, eu preciso comprar uma calcinha branca com renda e lacinho rosa. Ele olhou, hã? É, pra gravar vídeo. O quê? Por que você vai gravar vídeo de calcinha? Eu, não é bem assim. Aí eu fui mostrei pra ele a foto da É bem assim. Cajô, ele, tá. Eu queria muito, eu juro, eu queria muito ter feito isso, mas eu não comprei. Eu meio que dei uma esquecida. Vazou da minha cabeça, assim. Quando eu precisava. É dedicação ao quando eu conteúdo. estava na rua, E- que dava pra fazer isso, a ideia fugiu da minha cabeça e cá estou eu gravando sem a minha calcinha na cara. Mas tudo bem, não a minha, mas a calcinha que eu compraria. Enfim, eu acho muito engraçado que eles usam a calcinha como máscara. Não é uma coisa inusitada, tá? Essa coisa de usar calcinha na cara já foi mostrada em algumas outras mídias por aí. Mas eu acho muito legal. E até o Tanuki, ele fica meio tipo... por que você usa uma calcinha? Mas eu acho legal. E uma outra coisa, né? A Kajô, quando ela tá lutando como como é que é? A Blue Snow, né? Tem um nome em japonês que é um nome mais certinho lá. Ela tá com um lençol por cima e do jeito que veio ao mundo, sabe? Ali por baixo. E eu acho muito, muito engraçado. Enfim, e aí eles estão ali lidando com essa coisa de eles precisam educar os alunos e precisam lutar contra essa polícia especial. Então, o anime, ele é extremamente movimentado o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu pelo menos, eu não me senti não é entediada muito, em tipo, nenhum momento. intenso Eu o achei o anime. anime extremamente Não, dinâmico. as piadas E a são história, colocadas no assim, tempo é aquele negócio. certinho. É uma história Dá uma absurda. espera É pros uma bagulhos. história absurda, porém não muito se nós levarmos em consideração a sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia, porque se tivesse a chance, eu acho que fariam um raio de uma lei dessa pra poder implementar aí. E aí a gente entra, né, na parte que, cara, por que inventaram esse raio dessa lei? Eu entendo que eles queriam tornar o Japão mais moral e coisas do tipo, né? A moralidade, tornar as pessoas mais centradas, talvez, mas até que ponto falar de coisas relacionadas ali à diversão íntima das pessoas vai realmente, né? Enfim, muitas questões, mas são questões que para o anime não são relevantes, até porque aqui nós temos um foco na luta da SOX, né, contra essa lei absurda que tá acontecendo, que tá sendo ali inclusive aumentada, né? Porque nós temos aqui a mãe da Ana, como é que é? Ana Nishikinomiya, é um nome meio comprido. A mãe da Ana, ela é uma das pessoas que que é responsável por aplicar a lei e para fazer melhorias naquela lei. Inclusive, estão para votar, nesse momento do anime, estão para votar uma nova ementa, se não me engano, eu acho que é a 10ª, que é para aumentar o nível de controle e aumentar o nível de fiscalização em cima ali das pessoas, porque eles inventaram um raio de uma calcinha barra cueca que inibe, gente, aquilo ali é muito absurdo, que inibe as pessoas de sentirem algo lá embaixo, sabe? Como se fosse uma coisa super fácil de fazer, como se o Desse pra corpo controlar, né? não responde sozinho. Eu nem certas lembrava coisas disso do não, anime. né? Isso biologicamente falando. E é uma parada muito absurda, então eles têm essa missão de evitar com que essa ementa seja adicionada à lei. O que é uma coisa... Cara, já é absurdo ter um raio de um colar que fica ali monitorando as pessoas. Inclusive, a Ana não usa esse colar, o que é uma coisa que eu não lembro se explicou no anime. Eu realmente não lembro se explicou no anime. Ou se aquele colar dela é meio diferenciado. E tem gente que tem também o bracelete, pelo que eu bem me lembro. Não é só o colar, não. E é interessante porque esse colar, ele monitora até um movimento da galera. Então, se for fazer certos movimentos ali, alerta
chama a polícia porque tá fazendo coisa errada. Inclusive, uma das personagens que faz parte da SOX, né, que é a Saotome, é uma personagem extremamente importante aqui na SOX, porque ela é uma das responsáveis por fazer os desenhos que são distribuídos para os alunos. E ela adquiriu a habilidade de desenhar com a boca, porque se ela ficasse desenhando com a mão, ela poderia fazer algum movimento que fosse detectado pelo colar e iam chamar a polícia pra ela. Então, ela precisava desenhar com a boca, ela desenvolveu isso. Meu E eu Deus. achei incrível essa habilidade de ter aí se Medidas adaptado extremas por requerem conta do habilidades tal raio daquele necessárias. colar que inventaram ali. E aí, falando sobre essa coisa, meio que essa problemática da lei no Japão, ali dentro do anime, nós temos essa lei já há 10 anos em vigor, né? E nós temos uma escola ali de ensino médio. Ensino médio, metade do fundamental, a segunda metade do fundamental e o ensino médio são partes muito importantes dentro da educação, porque nós aprendemos muitas A coisas verdadeira importantes educação pra vem nossa da vida, base. né? Só tem que Inclusive ter biologia, que é vários uma coisa extremamente recursos importante, como a biologia. e didáticas diferentes de aprendizado só na fundamental. O resto deveria ser, sei lá, opcional. Assim. E nós acabamos aprendendo a respeito do nosso corpo e o que nosso corpo pode fazer. E é uma coisa perigosa ter essa coisa de tipo, não podemos falar sobre essas coisas com os adolescentes porque deixa eles burros, que é o que acontece aqui. E isso é extremamente perigoso. Óbvio que tem certas coisas que esse anime aqui, ou que um anime de comédia não vai trazer, né? Mas se você for analisar um pouco, até nas entrelinhas, a gente entende que há uma crítica ali em relação a essa proteção muito grande que é feita em cima dos mais novos, vamos dizer assim, né? Porque deixar as crianças e adolescentes sem saber de certas coisas faz com que eles sejam mais suscetíveis a sofrer por conta disso. E é interessante você ver o quão burros que esses alunos são, porque eles não entendem o que acontece no próprio corpo deles. Aqui a gente tem eles não entendendo o que é ali uma excitação, vamos dizer assim. O que é uma coisa super tranquila pra poder mostrar no anime, né? É uma coisa que faz sentido mostrar ali. Mas se a gente tirar isso do contexto do anime e botar na vida real, imagina um adolescente, um mais jovem, não saber o que acontece, não saber como as coisas funcionam, o quão perigoso é isso. Então, por mais que nós tenhamos aqui um anime com um assunto super leve, hahaha, brincadeirinha, nas entrelinhas a gente consegue ler certas coisas que são de extrema importância pra gente poder prestar atenção. Não sei se todo mundo tem essa percepção que eu tive em relação ao que tem ali da história de Shimoneta. Afinal, tem certas obras que quando nós vemos ali o teor, é eti, hahaha, bunda de fora, a gente acaba não levando certas coisas a sério e não lendo tanto o que poderia ser lido. Então é possível que esse tipo de, vamos dizer, de crítica possa ter passado pela lente das pessoas e não foi levantado, sabe? E talvez essa nem tenha sido aí a intenção de trazer esse tipo de discussão. Porém, eu acho de extrema importância que isso seja falado aqui. Acredito que deu pra perceber que eu fiquei extremamente empolgada assistindo Shimoneta. Esse foi um anime que misturou muitas coisas que eu gosto. Eu não sou a maior fã de anime de comédia por si só, tipo, ele precisa ter algo a mais que me chame a atenção, como é o caso aqui do eti. Geralmente, animes de eti são de comédia, é muito mais fácil a gente achar eti de comédia, então, geralmente, os animes de comédia que eu assisto são de eti. Porém, eu não achei que o eti aqui seja... Não tem, tipo, bagulho, tipo, aquelas situações do nada, tipo, é um bagulho que é forçado por causa de uma personagem feminina. O resto aí só faz aquilo por causa que é meio que... claro, tem o efeito humorístico do grupo se reunindo, fazendo estratégia lá pra fazer alguma operação pra espalhar a sensualidade pra rapaziada. Mas, tipo... o bagulho não tem um eti mesmo. Aquele que você entende que, tipo, peitão batendo na sua cara, que não sei o quê. A menina e o moleque se trambelhando aí, caindo numa pose sugestiva. Não, esse bagulho não tem no anime. É interessante. Aquele eti que deixa alguém desconfortável. Ele é
muito suave. Ela é muito Na mais minha inteligente. opinião, poderia ter um pouco mais de eti. Mas a gente entende também que dentro do contexto do que a história acontece, mais eti ali talvez não funcionaria. Sim. Até porque ele ninguém entende nada do que tá acontecendo. Mas por não entender, talvez seria interessante. Talvez seria até mais engraçado se trouxesse um pouquinho mais de eti. Então eu fiquei ali, tipo, putz, podia mostrar um pouco mais, assim. Eu achei bem leve. E uma coisa, eu não sabia que isso aqui era um símbolo de algo. Pra mim, isso aqui é figa. Desculpa. Pra mim, isso aqui Não, é isso uma aqui é figa. um... É literalmente o cara que só tem uma minhoquinha. Tem nada. Trazendo proteção, sorte. Isso, eu não sabia que isso daqui era um sinal. Enfim, ali no anime é. Ali no anime é. Uma outra coisa que eu gosto muito aqui de Shimoneta é o tanto que a Kajô faz de piada suja, vamos dizer assim. Mas não é uma piada. Cara, é porque pior que não é uma piada suja. É mais. Vamos dizer, trocadilho. E isso é uma Sim, coisa o que eu. trocadilho tem demais na língua japonesa, por causa que é uma língua, tipo... Muitas só, tipo... muitas palavras são palavras conceito. E dá pra você fazer um mar de interpretações e um mar de frases, Eu faço bagulho muito no meu diferente. dia a dia em casa com meu marido. Cara, o tanto que a gente usa de trocadilho, assim, com duplo sentido, mano, eu uso tanto isso, mas tanto. Porque Por isso que eu o falo marido dela é que eu japonês? me identifiquei ali com a Kajô. Porque é uma coisa que sai, vai. Ai, tô falando besteira. Só vai. Falou. É assim, é uma coisa natural. As piadas, as chimonetas, elas vêm assim, ó, com naturalidade. Então eu gostei muito disso. Eu gostei muito. E eu acho engraçado que quando eles estão falando as coisas ali no anime, eles acompanham a censura da lei japonesa. Então eles têm que ficar censurando as palavras. E aí na legenda eles colocam ali com aqueles caracteres especiais. Eu achei bem engraçada essa parte também e casou muito bem. Porque às vezes a gente assistiu. Engraçado, tipo, Eti não tem censura. Quer dizer, tem censura, mas não tem tantas. Né, tão censuradas assim. Mas no. Mas palavrão lá não Prison pode. School, às Eles vezes nem têm palavrão direito, sai pô. algumas coisas que não tem ali uma censura na fala em si, sabe? Aqui, a censura na fala casa muito bem com o tema abordado aqui no Sim. anime. De uma maneira geral, eu dou 10 pro Shimoneta. Eu nunca dou nota pra anime nenhum. Mas Shimoneta, cara, teve um dia que eu tava assistindo uns episódios e o Maik tava estudando aqui, porque a gente divide o escritório. E, Nível. cara, eu tava me segurando Nível de- tanto pra não rir que eu tava Como? vermelha. Maik olhou De pra minha cara, comédia. você tá chorando? Eu não, eu estou me segurando pra não rir. Shimoneta. Porque o tanto que esse anime me divertiu. Cara, fora de série. Fora de série. Gostei pra caralho de Shimoneta. Nossa, assim, preciso assistir. Não, o anime é Esse vai muito ser o bom, anime que eu sim, preciso assistir interessante. pelo menos uma vez por ano. Eu botei na minha lista. Anime que eu preciso Light assistir uma Novel tem vez no ano muito pra dar aquela diamante bruto para desopilada, ser adaptado sabe? em anime. Pra Não poder vai ter adaptação brincar e nova. rir e me divertir e ficar relaxada assistindo. Porque O anime eu envelheceu muito bem, particularmente sim. gostei demais. Eu gostei demais de Esse Shimoneta. anime é E loucura. você já assistiu essa pérola, essa masterpiece, essa coisa maravilhosa chamada Shimoneta? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa obra. Se faltou eu falar alguma coisa aqui, vamos conversando e me deixa aqui também alguma indicação de anime nesse nível, nesse mesmo gênero aí, que possivelmente eu vou trazer aqui pro canal, porque Cara, tá você saindo já sabe, uns eu hate. gosto de Ó, Yu-Bi-Oh! Assista.